quem realmente são os agricultores familiares? Esse é o assunto de hoje no Caminhando com o Produtor com Zé Silva. Joia Sementes oferece Caminhando com o Produtor Rural. Meus amigos e minhas amigas, no Caminhando com o Produtor de hoje, nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a agricultura familiar. E nem sempre a gente tem o cuidado de explicar um pouco mais quem são os agricultores familiares, seu perfil e as características que os identificam. Isso pode fazer falta ao entendimento de quem nos assiste, principalmente ao amigo telespectador, que é uma pessoa que sempre viveu na cidade, longe do dia a dia do meio rural. Mas vamos então falar sobre os agricultores familiares do nosso país, conhecê-los um pouco melhor. Bem, alguns requisitos precisam ser atendidos para a identificação do agricultor familiar. Sua propriedade, por exemplo, não pode ser maior que 4 módulos fiscais. Isso significa, em média, uma área de cerca de 250 hectares, porque varia de estado para estado e até de região para região, como é o caso de Minas Gerais. O sistema de trabalho na agricultura familiar tem de ser com mão de obra predominantemente da própria família e pelo menos 80% de sua renda familiar tem de ser gerada com atividade agrícola. Uma informação importante: cerca de 70% dos alimentos que os brasileiros consomem vêm da agricultura familiar. Então, estamos falando de um setor estratégico para a nossa qualidade de vida e também para o nosso bem-estar. E por que foi um avanço o Brasil valorizar a agricultura familiar nos últimos tempos? Por isso, possibilitou nos últimos 20 anos a criação e implementação de políticas públicas focadas para o setor, portanto, com resultados expressivos para todo o país. Essas políticas públicas, no caso do crédito rural, legislações diferenciadas como, por exemplo, assistência técnica, seguro rural, começaram de uma maneira bem mais planejada com a criação de um ministério exclusivo para a agricultura familiar, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem o privilégio de ter 2 ministérios, cada um com um papel bem definido e importante, que são os Ministérios da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na esteira dessa estrutura vieram outras políticas públicas, como o Crédito Rural Pronaf, que, aliás, para essa safra, são 16 bilhões de reais para a agricultura familiar. Temos também no Brasil cerca de 4,8 milhões de agricultores familiares. E o grande desafio é universalizar essas políticas de apoio ao seu desenvolvimento, como assistência técnica e extensão rural. Mas o maior desafio é levar para a agricultura familiar as políticas de infraestruturas sociais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. São os chamados direitos de cidadania, que a maioria das pessoas que vivem nas cidades já conquistou, como a telefonia, estradas adequadas, programas de habitação, de saneamento, educação e saúde de qualidade, locais para a prática de esportes e lazer. Esses são alguns desses direitos que a imensa maioria de quem vive no campo ainda não tem. E nós precisamos avançar, nós sabemos disso, e muito, principalmente no atendimento às famílias rurais. O Brasil tem uma dívida social histórica com o campo, e resgatar essa dívida é um dos grandes desafios do nosso país, especialmente nessa nova era da comunicação, da informação, nesse início do século XXI. Portanto, eu convido a todos vocês da cidade, do campo, a participar conosco, participar do Caminhando com o Produtor Rural, acessando redeagromais.com.br ou zesilva.com.br. Ou então fale conosco pelos e-mails caminhando@redeagromais.com.br ou caminhando@zesilva.com.br. Um abraço a todos e vamos juntos. Caminhando com o Produtor Rural.